Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Final de semana, o nosso quadro do Jabá. Hoje nós vamos estar explicando um pouco sobre alguns possíveis defeitos que pode ocorrer no módulo fotovoltaico. Eu recebi aí uma pergunta de um dos nossos seguidores do canal, achei interessante. Consegui orientar essa pessoa, ele descobriu lá o defeito. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. O nosso amigo, simplesmente, o painel, ele parou de gerar tensão. Ele simplesmente não gerava corrente, tensão, botava um multímetro ali e ele não dava sinal de vida. Então, eu fiz alguns procedimentos que quero mostrar para vocês aqui nesse Jabá. Vai ser bem legal, nós vamos fazer aí uma manutenção no módulo fotovoltaico, que pois pode acontecer. Estamos no início, né, da energia solar no Brasil. Daqui a alguns anos futuro vai começar a surgir os primeiros defeitos aí em módulos fotovoltaicos. Tudo bem que ele tem aí uma resistência muito grande, mas os problemas podem acontecer, como vão acontecer, como já estão acontecendo. Então isso é importante para você. No nosso curso de energia solar, nós temos um módulo inteiro que eu ensino manutenção. Off-grid, principalmente, ele necessita de uma alta manutenção. Ensino a fazer a manutenção nos módulos fotovoltaicos, nas baterias, no inversor de tensão, no controlador de carga. Manutenção mesmo de identificar possíveis defeitos, por que não está carregando, por que o meu sistema não está rendendo como rendia antes. Tudo isso vai depender, de repente, de uma boa manutenção. No on-grid, também você tem que ter essa manutenção, lógico, com uma menor frequência. Beleza, pessoal? Quero pedir perdão aí pela minha falta aí com vocês no decorrer da semana. Os vídeos semanais aí, eu estou muito apertado, com muito compromisso. Tem pintado muita instalação de sistema fotovoltaico aqui no Rio de Janeiro. Parece que aqui no Rio de Janeiro as coisas começaram a andar finalmente. Então eu estou sendo muito requisitado, então eu estou bem apertado, mas tem muita novidade aí, eletrônica, inversor de tensão. Beleza? Vou posicionar a câmera e vamos começar aí a manutenção. Beleza, então, pessoal, olha, aqui na minha bancada de trabalho eu estou com o nosso módulo, que é um módulo somente para as nossas aulas, é um material didático. Já andei muito com isso daí, dando treinamento em algumas empresas, agora no curso presencial. Então isso aqui está sempre aqui comigo e eu vou usar isso aqui como referência para os nossos, para o nosso estudo hoje, tá? Vamos lá, vamos então entender um pouco desse módulo, como funciona o módulo. Deixa eu tentar posicionar ele aqui de uma maneira que eu consiga explicar. Observe que cada quadrado com esse canto, vamos dizer assim, arredondado, forma uma célula. Observe aqui, acompanha o meu dedo, olha, eu tenho uma célula. Então, o módulo fotovoltaico, ele é constituído, lógico, automaticamente de conjuntos de células. Olha, aqui tem uma, aqui eu tenho uma, outra, e eu tenho aqui, então... E essas células estão interligadas através aí do circuito série com paralelo, um circuito misto aqui para me alcançar a tensão e a corrente, me dando a potência nominal aí de pico do painel, certo? E se vocês observarem bem, deixa eu tentar dar um zoom para ir bem pertinho lá da célula. Se vocês observarem bem, elas são interligadas com essa fita estanhada, que ela é soldada por uma máquina, né, um robô, que faz a soldagem aqui, certo? O material é um vidro especial, certo? Aí eu já expliquei aí sobre os materiais, né, de como que é fabricado um módulo fotovoltaico. Então nós temos esses que interligam. Então, às vezes um painel, ele cai, leva uma pancada, um tombo, escorrega da mão na hora de instalar, ou o instalador precisa apoiar o peso dele aqui, que não é recomendado. Apesar de suportar o peso,
de uma pessoa, na hora de instalar, às vezes o instalador ele sobe e isso não é recomendado, porque aí você pode, de repente, romper essas soldas aqui. E aí, se uma célula soltar, todas as que estão em série vai automaticamente parar de funcionar e acontece muito das pessoas relatarem, o meu painel não gera mais a tensão que gerava no começo, porque você perdeu então de repente aqui, olha, um grupo todo em série que vai ficar em paralelo com os outros grupos em série, que é um sistema, uma ligação série com paralelo na maioria das vezes, porque às vezes tombou, caiu, levou uma pancada, um peso aqui em cima e ele pode de repente romper aí as soldas. E aí você vai ter um painel 100% danificado ou parcialmente danificado. Então essas são algumas dicas. Cuidado na hora de instalar, não deixe cair, não bata, não ande sobre, a menos que seja numa última situação que você realmente precisa apoiar o pé, escolha sempre aqui nas beiradas, ou tiver um módulo encostado no outro, sempre na parte de alumínio. Se evite, tá? Por favor, mesmo que ele suporte aí um peso, evite de apoiar o seu corpo, o seu peso aqui em cima, para justamente não correr esse risco, tá? Vamos lá. No caso do nosso amigo, o painel simplesmente parou completamente de gerar. Pode ser que tenha rompido, porque esse daqui você tem um lado positivo e o outro negativo, interligando as séries com paralelo, certo? Então aqui nós temos em série e esse com esse, com esse e com esse. Então você tem que verificar o que está acontecendo. E para isso você vai usar o seu multímetro, vai botar na tensão, que você vai ter que saber usar esse instrumento aqui, para você medir automaticamente, você vai nos cabos e vai medir. Porém, no nosso amigo lá, pode ser que aconteça com alguém também, dentro dessa caixinha, então aqui nós temos a caixinha de comutação, e dentro dessa caixinha de comutação, nós temos ali diodos que fazem a proteção do circuito, que não deixam a corrente voltar, enfim, são parte do circuito, são componentes que fazem parte de um módulo fotovoltaico. Então, olha, se você observar, deixa eu aproximar lá agora, se vocês observarem, ele tem aqui, olha, as setinhas, onde você tem que estar com o auxílio de uma chave abrindo. Você pode abrir essa caixinha e ela completamente vai se abrir dessa forma que vocês estão vendo aí. E lá dentro você está vendo aí, olha, 4 diodos. E acontece às vezes desses diodos aqui, ou um deles, estarem aberto, tá? Então você provavelmente já pegou o multímetro, né? Já colocou aqui, viu que não está gerando nada, você vai abrir a caixinha de comutação, vai pegar o seu multímetro na escala aí de continuidade, que tem lá o símbolozinho do diodo, que vai apitar, ou no meu caso apita, ó. O que acontece? Eu vou testar os diodos interno. De um lado ele conduz, do outro lado ele não conduz. Neste lado ele tem que conduzir, do outro lado ele não vai conduzir. Vou agora botar a tela inteira para ver se a gente consegue enxergar. O multímetro, observe, de um lado ele não conduz, ele conduz, né? O sentido da corrente. Se a gente inverter as ponteiras, ele não conduz. O outro provavelmente a mesma coisa. Se um der, o outro vai, porque eles estão em paralelo. Inverteu a mesma coisa. E o lado de cá, a mesma coisa. Num lado conduz, olha aí a 423. Essa é a tensão de trabalho do diodo. E do outro lado, ele não conduz. Se ele não estiver conduzindo de lado nenhum, você inverteu, não marcou nada no seu multímetro digital. Eu acho que todo mundo hoje utiliza o multímetro digital, porque é muito barato. Hoje existe multímetro de R$10 aí no mercado. Não tem muita precisão, mas dá para você fazer aí os seus testes. Então, geralmente usa-se multímetro digital. Mas o analógico, automaticamente, o ponteiro vai se mover para um lado
inverter na ponteira, ele não vai se mover. Nesse caso, esse painel aqui está com seus diodos ok, mas pode acontecer desses diodos que vocês estão vendo aí, pode acontecer deles não estiverem conduzindo para lado nenhum, ou seja, independente do lado que vocês coloquem a ponteira, ele simplesmente não conduz. E aí é fácil, com o ferro de solda vocês podem remover, vai testar fora do circuito, comprovar que ele realmente está aberto, não está conduzindo. Pode ser ao contrário também, mas isso é mais difícil de detectar. Pode ser que ele esteja conduzido por dois lados, não esteja fazendo a função de dar o sentido da corrente, porque ele é uma das funções do diodo, ele determina o sentido da corrente. E aí é só você tirar ele do circuito com ferro de solda, dissoldar, ver o código dele aqui numa loja de eletrônica e trocar, tá? É bom até levar o diodo com o tamanho certinho para pegar o mesmo. E aí você consegue recuperar o módulo. Agora, se for a célula, se for internamente, meu amigo, pode-se até dizer que você perdeu esse módulo fotovoltaico, porque é muito difícil você conseguir abrir, tirar vamos dizer assim, esse vidro, né? O material, ele é encapsulado e dificilmente você vai conseguir recuperar, trocando a célula, né? Mas se for aqui os diodos, você simplesmente consegue. Observe que a tampa, ele vem com essa borracha que ao pressionar, ele trava, evitando que entre água no circuito. Pode acontecer também, vamos abrir novamente, dessa borrachinha aqui não está vedando. E aí, quando você abrir, vai estar tudo com ferrugem, marca de que entrou água. E aí, esse painel vai perder eficiência. Essas caixinhas comutadoras geralmente vende-se aí, principalmente em site chinês. Já vi algumas pessoas vendendo no Mercado Livre. Você pode trocar. Observe que aqui, olha, tem também esse material que é o famoso Sikaflex. Esse aqui, olha, é bem duro, bem resistente, que veda. Tá? Ele veda, esse Sikaflex vende também no mercado aí. Tem um que é meio cinza, mas geralmente no módulo usa-se esse branco para justamente colar e vedar para não entrar água. Você vai ter que colocar ele com esse mesmo material. Algumas pessoas colocam aquele material que veda motor, tampa de motor de carro. É uma veda junta, né? Também serviria. Então, tudo isso você tem que observar, porque se tiver com o diodo ruim, ele vai parar de gerar, não vai ter corrente, não vai ter diferencial. Se tiver entrando água, vai estar tudo com mau contato e você tem que trocar a caixinha, e aí você de repente conserta. Então, da caixinha para fora, você consegue salvar o seu módulo fotovoltaico. Se for nas células, posso até dizer para vocês que você perdeu esse módulo fotovoltaico. Legal, gente? Olha, uma dica bem legal. Amanhã eu tô aí de novo. Forte abraço, tchau, tchau.